Graça e paz, tudo bem? Eu quero te dizer hoje que Deus tem uma bênção especial para entregar na sua vida, para entregar para você agora, e ela está em Salmos 37, no versículo 25, diz assim: Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso, empresta com boa vontade, e os seus filhos serão abençoados. Eu quero te dizer é que Deus, Ele é um Pai bom, Ele é um Pai abençoador, e quando você crê nisso, você passa a usufruir das bênçãos que esse Pai tem para te oferecer. Então, se você hoje quer mais de Deus, quer receber uma bênção agora aí onde você está, assistindo aqui presencialmente ou online, acredite nessa palavra de Salmos 37, no versículo 25, onde o salmista, depois de velho, ele consegue ver isso ainda, a fidelidade de Deus na vida dele. Deus é fiel, amém? E essa fidelidade quer abraçar a sua vida hoje. Eu quero te avisar que nós temos aqui as contas, você pode ofertar no nosso ministério, uma conta para dízimos, uma conta para ofertas de missões, ofertas para o nosso projeto Construir na Casa. Nós estamos levantando recursos para comprarmos o nosso espaço, o nosso lote, né? E esse montante também arrecadado, nós ajudamos os nossos projetos missionários na Amazônia, nós auxiliamos alguns pastores que também nos pedem ajuda em outros projetos na África, né? No mundo inteiro nós temos ofertado em missões. E nós temos um código que você pode apontar a sua câmera e esse código vai te levar para um site, você pode ofertar via Mercado Pago, beleza? Eu quero te deixar 2 avisos rápidos. Todos os domingos nós temos culto presencial na nossa igreja. Você pode chegar, a ordem de chegada, as cadeiras estão aqui disponíveis por ordem de chegada às 19 horas aqui no nosso templo da Igreja IDEF em Taguatinga, Brasília. E nós temos também o nosso culto acontecendo simultaneamente online no Facebook e no YouTube, na nossa página da Igreja IDEF. E às quartas-feiras nós temos o Formando Faróis às 20 horas, somente aqui na nossa página do YouTube na Igreja IDEF. Então você tem um convite aí já lançado para você para participar com a gente das nossas reuniões. Um grande abraço e até a próxima. Graça e paz, queridos. Eu sou o Bruno e esse é mais um Formando Faróis de quarta-feira, nossos cultos aí de quarta-feira, onde eu tenho mais uma vez, como eu sempre falo, o privilégio grandioso de compartilhar o que Deus tem revelado ao meu coração para o coração de vocês, beleza? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, se você puder, pegar o seu material de apoio, né? Eu vou te dar alguns minutinhos. Eu sei que talvez você caiu na live aqui rapidamente, mas hoje tem uma palavra de Deus ao seu coração, hoje tem uma palavra de Deus, que Deus ele quer falar dentro de você como está o seu relacionamento com Ele. Essa noite eu fui dormir pensando bastante nisso e eu queria compartilhar algumas coisas que eu escrevi aqui, que eu pude refletir com Deus, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado nessa noite com essa palavra. Então, se você puder agora, antes de começar, eu queria que você desse uma curtida aqui embaixo nessa live, né, nesse vídeo que está sendo aí colocado para vocês, porque quanto mais likes você der, mais o nosso vídeo vai ser mostrado para outras pessoas. Então, se você está assistindo hoje e está sendo abençoado, já corre ali na mãozinha, dá o joinha, né, deixa o seu like aí. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal aqui embaixo e ative as notificações, aquele sininho lá para você receber as novidades do nosso canal da Igreja IDEF, beleza? Então, antes de começar, eu queria orar com você. Eu queria que você baixasse a sua cabeça agora, para nós orarmos, para que Deus ele encha você da presença dele nessa noite, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora nessa noite, Pai, para que o Senhor possa trazer a nós, Pai, a revelação correta do Teu Espírito, Pai, ao nosso Espírito, Jesus. Que o Senhor libere, Pai, do céu agora, Pai, o entendimento que nós precisamos para discernir aquilo que vai ser falado aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço que o Senhor pegue a mente de cada pessoa que está assistindo agora, Pai, e possa trazer a paz, o refrigério, trazer agora, Pai, o descanso necessário para que essa live possa ser uma live edificante na vida de cada pessoa. Amém? Lembrando a você que nós temos um culto todas as quartas aqui às 20 horas. É um encontro marcado, Formando Faróis, sempre alguém trazendo uma palavra de Deus para você. Então, priorize esse momento que eu tenho certeza que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Então, a palavra de hoje, o tema é os 3 estágios com Deus, né? Sabia que o seu relacionamento com Deus ele tem 3 estágios? 3 estágios principais?
Eu queria hoje listar com você quais são os estágios que Deus ele quer te levar a viver com Ele. O primeiro, antes de tudo, eu quero que você abra lá em Gênesis 3, no versículo 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, versículo 8. Diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. É interessante você entender que esse texto ele fala sobre Adão, ele fala sobre Eva, mas ele fala sobre Deus também. E uma das coisas que é dito nesse texto aqui é que Deus ele andava, ele passeava. Se você for no original e você olhar o texto bíblico, você vai ver que lá o texto fala sobre ouvir passos. Sabe quando você está, por exemplo, no seu quarto? A minha mãe ela é craque nisso, ela é mestre nisso. Às vezes a gente está no quarto e aí a gente vai tomar água à noite, ela está no quarto deitada, fazendo alguma coisa, dormindo, sei lá. E aí ela escuta alguém andar na casa, né? Ela sabe quem está andando só pelo passo, só pelo estilo da caminhada. Então Adão, quando ele escuta Deus, eu imagino que é mais ou menos a mesma coisa. Ele escuta os passos de Deus no lugar onde ele estava. E ele já conhecia aquela caminhada, ele já conhecia aqueles passos que estavam sendo dados ali. Então, quando Adão ele escuta os passos de Deus, ele foge. E aí é onde eu quero entrar aqui no começo dessa palavra com um alerta para você. Satanás, a primeira coisa que ele vai querer fazer é te afastar do teu relacionamento com Deus. Porque ele sabe que se você estiver longe de Deus, você é uma presa vulnerável. Você se torna vulnerável quando você está longe do seu Criador, quando você está longe do seu Pai, quando você está longe da presença daquele que te salvou e que hoje quer fazer mais coisas na sua vida. Então a primeira coisa que Satanás fez na vida de Adão era afastar Adão daquele relacionamento tão íntimo que Adão sabia quando Deus estava chegando no lugar só de ouvir os passos. Então, a presença de Deus ali não era uma voz, eu estou assim, trazendo um entendimento meu, né? Não era uma voz que ele ouvia Adão e ele ficava ali, sabe? Não, ele sentia a presença de Deus tal qual uma pessoa. Tal qual como se alguém estivesse dentro de um jardim, andando, conversando e vendo Adão. Então, Adão tinha esse relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade, a ponto de saber quando Deus estava chegando só pela caminhada. Deus não precisava falar nada, Adão já sabia que Deus estava no lugar, quando ele ouvia os passos de Deus. Eu te pergunto hoje, duas coisas. Você tem a intimidade com Deus necessária para poder discernir quando Ele está perto, quando Ele está chegando, quando Ele está na presença, quando Ele entra na sala do seu coração? Você consegue perceber que Deus está ali. Você consegue perceber a voz do Espírito Santo te falando: filho, eu estou aqui, eu acabei de chegar. E a segunda pergunta: você consegue perceber as artimanhas de Satanás de querer pegar e te afastar de Deus em vários detalhes, em várias áreas da sua vida, para que você não tenha relacionamento com Deus? Hoje, se você conseguir imaginar, você parar um pouco para pensar, você consegue ver quais têm sido os campos que Satanás tem atacado para que você se afaste de Deus? Hoje eu vou te ensinar a melhorar esse relacionamento com Deus, a aprofundar o teu relacionamento com Deus. Eu espero que essa aula seja produtiva para você. Amém? Então, o primeiro estágio para que nós comecemos um relacionamento com Deus é você entender que você nasceu no pecado e você precisa da presença de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos dessa presença e morreram. Mas existe uma presença, existe um presente que Deus quer te dar, que vai te trazer do campo da morte para o campo da vida. Ele vai te trazer do campo desse destituir-se do relacionamento, de estar afastado para estar próximo de Deus. E o primeiro estágio é o arrependimento. Você precisa entender, eu preciso entender que nós precisamos de Deus, que a partir do momento que eu me arrependo e que eu entendo que Deus é a saída da minha vida, um relacionamento
que estava quebrado por conta do pecado começa a ser refeito, começa a ser restaurado. Então Deus ele tem interesse em restaurar os relacionamentos que ele tem com o seu povo. Deus ele tem interesse em restaurar o relacionamento que a igreja um dia quebrou com ele. Que você talvez e eu, um dia na nossa vida, nós deixamos de lado esse relacionamento para focar na nossa vida pessoal, para focar em nós, para focar do jeito que nós queríamos fazer as coisas. Mas Deus ele quer hoje, nesse momento, pegar o teu relacionamento com ele e quer não remendar, mas ele quer restaurar esse relacionamento onde está quebrado. Então a primeira coisa, você precisa se arrepender, você precisa chegar para Deus e falar: Deus, eu preciso de um relacionamento com o Senhor, porque todos pecaram e afastados estão da tua presença. Eu estava assim e hoje eu quero estar perto do Senhor. E aí você entra no primeiro tópico do relacionamento, que é o primeiro estágio com Deus. O primeiro passo a ser tomado é arrependimento e reconhecimento que Deus ele é o que você precisa. Agora, o primeiro estágio do relacionamento, talvez você vai até estranhar, porque o primeiro estágio não é começar a servir a Deus. O primeiro estágio do relacionamento com Deus, quando você é restaurado, quando você encontra Deus, é você se tornar filho. Então anote aí, o primeiro estágio é se tornar filho. O que Romanos 8, 14 e 15 fala? Vamos lá. Romanos 8, versículo 14 e 15. Diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam... O meu atualizou aqui. Vamos lá. Pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. Então, hoje você se tornou filho de Deus. Hoje você se tornou filho porque você um dia entendeu que existia uma chance de você não morrer longe de Deus, mas você restaurar esse relacionamento. Então, Romanos 8,14 fala que você foi restaurado a esse nível de relacionamento. João 1,12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, olha o que esses dois textos falam pra gente. Primeira coisa, quando eu creio que Deus ele é o meu Salvador, quando Deus é a minha saída, é a minha solução, e eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador, ele me dá o poder de se tornar filho. É a primeira coisa. Lembra, eu estava afastado, eu pequei, eu estou afastado da presença de Deus. Quando eu retorno esse relacionamento, reconhecendo que eu preciso dele, e eu o recebo como meu Senhor e Salvador, a primeira coisa que acontece, o Espírito de adoção se aposta de mim e eu, por via da adoção, me torno filho de Deus. Então eu sou um filho adotivo do Espírito Santo. Eu sou um filho adotivo de Deus por meio do Espírito Santo. Esse Espírito entra em mim de adoção e eu me torno filho. Ou seja, o seu DNA espiritual ele é trocado e você passa a ser filho, propriedade de Deus. Você passa a ser não só uma criatura, mas você passa a ser da família de Deus. Amém? Isso é muito interessante, porque ontem eu estava lendo com meu pai e ele falando o seguinte, que nos Estados Unidos fizeram um teste. Pegaram velhos de um asilo e pegaram órfãos de um orfanato e juntaram os dois dentro de uma mesma casa, né, para que percebesse como que seria essa experiência. E olha que interessante, as crianças que nunca tiveram contato paterno, materno, que nunca tiveram o contato de alguém mais velho cuidando deles, eles sentiram que tinham uma família agora, porque tinha um idoso cuidando deles. E o idoso que estava distante às vezes da sua família, que queria ter o prazer de ter netos ali perto dele, ele conseguia enxergar naquelas crianças um espírito de avô, entendeu? Então, eles conseguiam entender que aquilo estava sendo benéfico para os dois, para os velhos e para as crianças. Por quê? Porque esse espírito de família, ele restaura aquilo que está perdido dentro de você. Então, a primeira coisa que Deus ele quer fazer é te fazer entender que você tem a oportunidade de ser família de Deus hoje.
E essa grande família, a igreja do Senhor, nos dá a oportunidade de convivermos juntos como irmãos, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Então, o mesmo Espírito que adotou você, me adotou. Então, o que habita dentro de mim, habita dentro de você. E esse mesmo Espírito nos torna filhos. Então, o primeiro estágio com Deus é se tornar um filho. Amém? No segundo, ele é um pouco mais denso, eu quero trabalhar com você aqui. O segundo é se tornar um servo. Olha que interessante. Nós temos uma visão contrária ou errada, ou talvez catequizada, que eu preciso começar a servir a Deus para que depois Ele me dê a chance de ser filho. Sabe, eu preciso começar a servir a Deus para depois ter acesso às coisas de Deus. Mas o que a palavra do Senhor me diz em João 1,12 é: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esse cara ou essa mulher que recebeu a Cristo, que esse texto pode estar se referindo, ele não era um servo, necessariamente ele não era um servo de Deus antes de receber a Cristo. Ele reconheceu que precisava de perdão, ele se arrependeu e ele recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele recebeu esse espírito de adoção e ele se torna filho. Então, o primeiro passo, não tem para onde correr, é você se tornar filho, você se tornar família. E aí o segundo passo é se tornar servo. Por quê? Pois ao entendermos o que é ser filho, participaremos dos sofrimentos de Cristo e da sua vitória. Somos co-herdeiros. Isso aqui está em Romanos 8, de 16 a 17. Então, como filhos inteligentes, sabe o que a gente vai fazer? Nós passamos a entender que é melhor servi-lo do que não estar com ele. Porque quando eu me torno filho, eu tenho a opção de permanecer sendo filho, né? Naquele espírito de adoção, servindo a Deus, ou eu rejeito essa filiação e eu vou viver minha própria vida. Você tem duas escolhas para ser feito. Então, Deus te dá a oportunidade de ser filho, você experimenta a filiação, mas você pode desistir disso e pode sair, entendeu? A hora que você quiser. Mas saiba de uma coisa, quem entende o que é ser filho de verdade não consegue deixar mais a casa do Pai. Porque a filiação de Deus ela é tão poderosa e única que ela transforma você de todos os níveis, de dentro para fora. E aí a segunda coisa que acontece, o segundo tópico é você se tornar um servo, porque aquilo que está dentro de você é tão forte, você se sente tão privilegiado de ser filho que você começa a servir a Deus, começa a fluir de você o serviço. O serviço ele passa a ser natural, pois eu entendo que quanto mais o reino do meu Pai cresce, eu estou crescendo, porque eu estou fazendo que meu Pai cresça aqui na terra, eu estou fazendo com que o reino dele cresça. Ou seja, quanto mais o que é do meu Pai cresce, mais o que eu tenho de herança e mais o que eu tenho para usufruir do que é do meu Pai, cresce também automaticamente. Imagine que você seja filho de um grande empresário, dono de uma empresa gigantesca ou pequena, que seja, mas vamos supor que o seu pai seja um dono de uma empresa. Quando você trabalha para essa empresa e essa empresa cresce, automaticamente aquilo que o seu pai constrói como legado, você vai fazer parte disso e você vai receber isso como legado. Então, eu vi uma vez uma frase dizendo o seguinte, que herança é aquilo que você recebe, mas legado é quando você recebe algo e você recebe os princípios por trás daquilo que foi construído. Ou seja, você não só recebe alguma coisa, você recebe os princípios e a base pela qual aquilo foi construído. Então, assim, Deus ele não quer te entregar uma herança, Deus ele quer te entregar o legado de Cristo. Ele quer que você entenda o que é o legado de Cristo, que é o quê? Que é receber o que Cristo nos deu na cruz, mas carregar com isso o caráter de Cristo, os princípios de Cristo e levar adiante o legado de Jesus na terra. Você faz parte disso e eu faço parte dessa missão. Então, eu tenho aqui uma história do filho pródigo, você conhece essa história, está lá em Lucas 15, do versículo 17 a 24. E aí nós temos a história do primeiro filho. Ele era filho, certo? Mas ele chega para o pai e ele pede a herança dele antes do pai dele morrer. Olha que estranho, você chegar e o seu filho te pedir assim, pai, aquela casa que você vai deixar de herança para mim quando você morrer, eu estou querendo ela agora. É muito esquisito, porque o normal é quando o pai se vai, a mãe se vai, quando eu falo pai, eu falo os dois, né? Quando os pais se vão, o filho receber a herança, mas aquele filho queria uma herança de pai vivo, porque ele não entendia que o tempo não era de receber, o tempo era de dar, o tempo era de servir. O segundo estágio que ele precisava entender no relacionamento dele com o pai, ele não tinha entendido ainda, ele não vivia isso.
Ele só vivia o estágio do filho, mas ele não entendeu o segundo estágio, que era muito importante na construção do que ele receberia, na construção do legado que ele receberia, que era o serviço. Quem entende o valor de ser filho e entende o que ele tem nas mãos hoje, entende o valor do serviço. Então, olha que interessante, nós temos duas problemáticas. Nós temos o filho que pediu a herança dele, que só se enxergava como filho, e nós temos o outro irmão, que ao contrário, por conseguinte ali, ele não conseguia se enxergar como filho, ele só se enxergava como servo. Porque ele chega para o pai dele e fala assim: pai, mas eu já trabalho muito para o Senhor e eu faço tantas coisas, o Senhor nunca me deu um bezerro, o Senhor nunca me deu um carneiro, o Senhor nunca me deu um boi para festejar com os meus amigos, eu trabalho como condenado aqui. E esse teu filho, ele nem fala esse meu irmão, né? Esse teu filho que nunca fez nada, ele sai, ele gasta tudo que ele tinha e ele volta com a cara lavada e o Senhor recebe ele. Foi mais ou menos isso que ele falou para o pai, eu estou contextualizando aqui. Mas os dois tinham um problema sério de reconhecimento do relacionamento deles com o pai. Um é que só entendia o que o pai dele podia dar para ele, mas não entendia o que ele precisava fazer para que ele tivesse acesso ao que o pai dele dá para ele. Esses são os crentes ou as pessoas que só buscam a Deus pela necessidade. Essas são as pessoas que só buscam a Deus pela herança que Ele pode te dar. São as pessoas que só buscam a Deus pelo que Ele pode oferecer para você. Mas eu te digo, essas pessoas, elas pegam o que Deus dá para elas. E a primeira coisa que elas fazem é se afastar de Deus. Então, se você busca a Deus hoje por necessidade, sabe que quando Ele te der aquilo que você precisa, você abre mão dele. Não faça isso. Busque a Deus porque você é filho, entendendo que não é só ser filho, não é só ganhar coisas de Deus. Não é só Deus ser um bom pai, ser um presenteador. É você entender que esse privilégio te requer responsabilidades. Hoje eu ouvi uma frase do nosso irmão Marquinho e ele falava o seguinte para mim. Ele falava: Bruno, para que Deus ele age a seu favor, você precisa estar a favor de Deus antes. Então olha que interessante. Nós queremos que Deus ele venha ao nosso favor, mas nós não queremos muitas vezes estar a favor de Deus. Então o que Deus quer te ensinar hoje é que você precisa, muito mais do que querer que Deus esteja a seu favor, primeiramente você precisa estar a favor de Deus. Você precisa trabalhar para que o reino dos céus cresça. E automaticamente com a sua obediência a Deus, as coisas começam a vir para a sua vida como um presente, porque é aquilo que acontece. Quanto mais o reino cresce em mim e eu faço com que o reino cresça na terra, eu começo a usufruir das coisas do reino, porque Deus ele é abençoador daqueles que são obedientes a Ele, daqueles que o buscam e o servem. Amém? Então nós temos dois camaradas aqui que tinham um problema seríssimo de entender quem eles eram em Deus. O primeiro não entendia que precisava servir, mesmo sendo filho. Então, não é só aquela história do filho rico, sabe, que não faz nada, não quer nada da vida, que o pai ganha dinheiro e ele fica só em casa. Não, no reino dos céus é diferente, queridos. O reino vai te exigir esforço, serviço, trabalho. Então, não busque Deus pela necessidade. E o segundo é aquele que se justifica para Deus. Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu dizimo, eu oferto, eu oro, eu faço missões. Eu sou uma pessoa boa, Deus, mas as coisas não acontecem na minha vida. Por que eu oro e parece que não vem? Sabe por quê? Porque muitas vezes você está agindo só com a mentalidade de que aquilo que você faz para Deus é o que faz a diferença. Quando, na verdade, o que você faz para Deus é só uma consequência de se ser filho, de ser feliz de estar na presença dEle. Então, o que eu quero que você entenda é que não adianta só você trabalhar para Deus. E não adianta só você entender que é filho. Você precisa entender que é filho e trabalhar para Deus. E você precisa trabalhar para Deus entendendo que você está fazendo aquilo porque você é filho. Os dois se ligam. Porque são estágios, são escadas. Primeiro, eu recebo a Deus e me torno filho. O segundo, eu entendo que eu sou filho e que isso vai me exigir responsabilidades. E eu começo a trabalhar em cima dessas responsabilidades. É o segundo estágio, que é se tornar servo. E aí a gente faz uma confusão na nossa mente e a gente acha que ser servo é menos do que ser filho. Mas pensa comigo, aquele jovem, ele sai, ele gasta toda a herança do pai, ele chega para o pai dele e fala assim: pai, eu quero ser pelo menos um empregado seu, um servo seu, um escravo seu, porque eu sei que os seus servos aqui, eles vivem melhor do que a minha vida de filho lá fora, longe do Senhor. E aí o que o pai dele fala? Não, você é filho, você tem que entender que você é filho, você não é um servo apenas, você é um filho. Então, aquele cara, tenho certeza que ele entende que ele não perdeu a filiação dele, que o pai dele ainda tinha
um braço aberto estendido para ele para continuar sendo filho. Mas eu tenho certeza que a partir daquele momento que ele voltou para a casa do pai dele, ele entendeu que trabalhar no que o pai dele tinha era importante. Então, além de ser filho, ele se tornou servo. Ou seja, a experiência ruim que ele viveu, o tempo longe de Deus, quando ele volta, ele encontra perdão, ele encontra salvação na vida, naquele encontro com o pai dele. Restaura a filiação dele, mas também transforma ele em um servo. É o segundo estágio. Ou seja, ele era filho, mas ele se torna agora um servo. É um estágio um pouco mais além. Amém? Estão entendendo? Estão pegando comigo? Eu espero que você esteja entendendo até agora. Vamos lá para o último tópico, que é se tornar um amigo. Ser amigo da Bíblia tem todo o significado. Ele revela um alto grau de intimidade. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em João 15:15. Diz assim: não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu patrão, mas vos chamo de amigos, pois vos manifestei tudo o que ouvi do meu Pai. Um amigo, além de entender que ele é filho, além de entender que ele precisa trabalhar no reino, ele constrói um relacionamento de intimidade com seu pai, a ponto do pai revelar tudo o que ele quer revelar para os seus filhos e para os seus servos. O servo e o filho é aquela coisa, eu sou filho de Deus. Eu faço algumas obras, eu trabalho, ajudo no projeto social, eu ajudo na igreja. Mas será que você realmente é amigo? Será que você realmente tem acesso aos segredos de Deus? Porque só ser filho, entender que você tem uma herança grandiosa nas suas mãos, entender que isso te requer uma responsabilidade para trabalhar, para ser servo, mas você não receber as revelações que só amigos têm, você vai ter um relacionamento incompleto com Deus. Eu quero te desafiar hoje, agora, a conversar com Deus e falar: Deus, eu não quero ser só um filho, eu não quero só trabalhar para o Senhor, mas eu quero ser seu amigo. E a amizade requer tempo, requer um investimento na vida que você tem com Deus. Requer um investimento naquilo que você constrói ao lado de Cristo. Olha o que Provérbios 18 diz, 24. Vamos lá. Vamos ler aqui Provérbios 18, 24, que eu fiz uma anotação aqui em cima disso. Diz assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe um amigo mais apegado que irmão. Então, existem amigos que são mais apegados, mais achegados, mais próximos do que um irmão. Então, se somos co-herdeiros com Cristo, nós somos filhos de Deus, aprendemos que devemos servir, mas nós chegamos num estágio que nós somos mais achegados do que isso. Você está começando a viver o ponto onde Deus queria te levar, que é o ponto de construir uma amizade e receber os segredos e as revelações de Deus. No reino de Deus, ou nós somos amigos ou nós somos inimigos, não tem conversa. Ou você é um ou você é outro. Tiago 4,4 fala assim: não podemos ser amigos de Deus e amigos do mundo. E esse texto ele é bem enfático nisso. Então é o seguinte: se você acha que você pode ser um filho e servir a Deus, mas sem ser um amigo, saiba de uma coisa: se você é só filho e você não serve, você não trabalha, você não bota a mão no arado, você não se preocupa como está a sua igreja, você não se preocupa como está, o que você pode fazer para que a sua igreja seja uma igreja melhor, o que você pode fazer para que o reino cresça. Se você é uma pessoa que só chega e senta aqui nessa cadeira da igreja, já está aqui há um bom tempo e você não coloca a sua mão na massa e fala assim: mas eu não tenho oportunidade. Talvez você não está olhando para os lugares onde você pode ser útil. Eu quero te dizer, você está sendo apenas um filho. Você não está entendendo que, o ser filho te requer uma responsabilidade. A igreja é tão sua quanto a do pastor. É tão sua quanto minha. É tão sua quanto de todos os irmãos que estão hoje em todos os lugares do mundo entregando e gastando a sua vida para que isso aconteça. Então, o que eu quero te dizer hoje, desperte e comece a ser um servo um filho apaixonado pelo serviço. Isso automaticamente vai te levar para um novo nível de ser servo. E por último, aqueles que são servos e são filhos e se achegam a Deus, eles se tornam filhos. Servos e amigos. Amém? Filho que não tem relacionamento só se importa com herança.
Aquele cara, aquele jovem, ele só se importava com o que o pai dele podia dar para ele. Talvez alguma hora da sua vida você se portou com uma resposta de uma oração, com o que você buscava em Deus, mas eu te desafio, tem muito mais para você do que ser só uma pessoa que busca respostas, ser só uma pessoa que busca suprir suas necessidades. O filho que só é servo, uma hora vai se revoltar por nunca entender a herança. Então, a pessoa que só entende o que é ser servo e não o que ele tem nas mãos hoje como herança, né? Um filho que não é servo, ele só quer herança. Um servo que não entende o que é ser filho, como eu já disse, ele só vai querer saber desse serviço e uma hora ele vai se revoltar, porque ele vai falar assim, mas eu trabalho tanto, já cansei, já fiz muito, já me decepcionei com a igreja, eu já fiz tanto, já me doei, já gastei dinheiro, já gastei tempo, e aí não deu em nada. Mas sabe de uma coisa? Tudo que você fez para Deus desde o seu primeiro dia que você aceitou Ele no seu coração e que você começou a trabalhar, você construiu para o reino e automaticamente isso está sendo depositado na sua herança no céu. Um dia você vai receber tudo que você plantou para o reino dos céus. Hoje talvez você não está vendo isso, mas no futuro você vai entender que existia uma herança que estava sendo construída a partir do momento que você estava servindo. Então não seja nenhum filho pródigo e nenhum filho que fica, pois de nada vale ser filho sem a amizade do pai. Nenhum dos dois era amigo do pai. Então hoje eu te desafio, seja amigo do seu pai. Amém? Eu queria orar por você, para que você possa entender isso nessa noite. Pai, eu oro agora, Senhor, para que o Senhor possa vir sobre cada um e possa trazer, Pai, um entendimento do que é ser filho, do que é ser servo e do que é ser amigo. Aqueles que não são filhos ainda, leve cada um a ser filho nessa noite, Pai. Leve cada um, Pai, a entender, Pai, que quando nós te recebemos, o Senhor nos adota, Jesus. Mas nos dê também uma noção da responsabilidade que isso traz, Pai, sobre nós, para que nós possamos sermos servos, Pai, fiéis à Tua presença. E nos dê, Pai, um coração de intimidade contigo, para que possamos ser Teus amigos e receber as Tuas revelações. Em nome de Jesus. Amém? Eu te agradeço muito por Tua presença aqui, que nós possamos nos ver na próxima quarta. Então, um grande abraço e entenda essa mensagem e pratique isso. Em nome de Jesus.